Eu quero trazer agora informações de mais um acidente que terminou em morte aqui em Manaus. Dessa vez foi na Avenida Torquato Tapajós, um homem foi atropelado por uma moto. E quem vai trazer os detalhes pra gente já está comigo aqui no telão, Mirna Pinto. Ô Mirna, esse foi o ponto exato do acidente? Me tira uma dúvida, minha amiga. Tem faixa de pedestres ou não tem aí nesse trecho? Muito boa tarde, Alisson. Boa tarde para você que está acompanhando o Balanço Geral. Alisson, os acidentes de trânsito aqui em Manaus, infelizmente, eles não param de crescer, são números alarmantes. Em menos de 24 horas, nós tivemos 2 acidentes fatais, exatamente aqui na Avenida Torquato Tapajós. Neste ponto onde nós estamos agora, neste momento, que fica bem próximo de um condomínio e também em frente a um posto de gasolina, na noite de quinta-feira, um homem, infelizmente, perdeu a vida ao ser atropelado exatamente neste ponto aqui onde nós estamos. A pessoa, o motociclista que ocasionou o acidente, ele tinha habilitação, ele não apresentava sinais de embriaguez, ele permaneceu todo o tempo aqui no local para dar todo o suporte, todas as informações. A vítima, ainda de acordo com as informações, ela tentava atravessar aqui a via, ela esperou, aí justamente o momento exato para atravessar, mas aqui, Alisson, não tem faixa de pedestres, então é muito difícil o pedestre atravessar aqui, ele passa horas, ele fica muito tempo esperando e ainda assim corre o risco. Essa pessoa, essa vítima, ela estava com uma mochila e que aí indica que ela seria uma pessoa em situação de rua, até o momento ela não foi identificada, isso foi na noite de quinta-feira. Outro acidente também aconteceu aqui na Torquato Tapajós. Uma moça, ela estava na garupa da motocicleta quando um carro não identificado deixou o local do acidente, encostou na moto e aí, claro, o condutor perdeu o controle. Essa moça, essa vítima, ela acabou caindo na pista e foi atropelada, Na verdade, o carro, aí acabou, um outro veículo acabou passando aí por cima dela, Alisson. Então, em menos de 24 horas, nós tivemos 2 acidentes fatais aqui na Torquato Tapajós. Isso realmente precisa ser dito, precisa ser discutido em relação a quais as medidas que precisam ser adotadas para diminuir esses números, Realmente, quando a gente fala de acidente, a gente fala de puxa para números, mas, claro, são famílias que acabam perdendo aí entes queridos. E para falar melhor sobre o assunto, o professor Mário Ricardo, especialista em trânsito, já está aqui comigo. Professor, muito boa tarde, estamos ao vivo aqui no programa Balanço Geral. Professor, o que se dá, qual a responsabilidade, quando a gente fala de acidente de trânsito? Lógico que a gente não está aqui para acusar ninguém, para acusar realmente ninguém, mas nesse caso de atropelamento não foi culpa da vítima. Aqui a gente percebe que não tem faixa, realmente é uma situação extremamente perigosa aqui, justamente quando a gente fala de pedestre. Bom, primeiro, boa tarde a todos, boa tarde a você, Mirna, boa tarde ao Alisson. O que acontece, Os condutores da nossa cidade têm que ter mais prudência no trânsito, ou seja, andar com menor velocidade, Então, um dos grandes riscos do acidente é o excesso de velocidade. Então, os condutores têm que ter essa consciência, Tem que ter essa empatia pelo próximo. Aqui nesse local onde, por exemplo, aconteceu um acidente com pedestre, é fato, a gente observa aqui que 1 quilômetro antes do local e 1 quilômetro após o local, não tem faixas de pedestre. Então, como um pedestre vai conseguir fazer uma travessia nessa rua extremamente movimentada, dioturnamente, Então, é importante que, encarecidamente, até mesmo como cidadão, a gente solicita que faça uma faixa de pedestre aqui, que o órgão responsável, IMU, venha aqui, observe aqui as necessidades, Porque a gente tem condomínios residenciais, temos empresas aqui ao entorno, temos também paradas de ônibus, então se faz sim necessário uma faixa de pedestre. Imagina você, como pedestre, eu vou querer fazer a travessia, como você bem citou, Mina, no início da matéria, e fazer a travessia nesse local. Então não tem como, Então se faz necessário. A gente consegue perceber que tem uma estudante mais ali na frente, olha, ela está tentando atravessar e a gente consegue perceber claramente que ela precisa arriscar a própria vida, ela precisa ficar esperando, está muito quente aqui, ela precisa passar, olha, um bom tempo esperando para conseguir o melhor momento de atravessar. Aqui, professor, a gente não tem faixa de pedestre, mas, por exemplo, na Avenida das Torres, na Avenida Governador José Lindoso, tem uma faixa de pedestres lá, mas ainda assim o número de acidentes que acontecem na
naquela área são altos. E aí, qual a responsabilidade, né? O que se deve esses acidentes mesmo com a faixa? E aí já entra a imprudência do condutor? Com certeza. Em primeiro ponto, né, a gente observa que 90% dos acidentes acontecem por falhas humanas, ou seja, o erro do próprio condutor. E uma dessas situações é a imprudência do condutor que acontece. E a gente sabe, por exemplo, aqui é uma via arterial onde a velocidade máxima exercida é de 60 km por hora e o condutor não anda aqui, imprime maior velocidade nesse local dessa via. Anda a 80, anda a 90, anda a 100 por hora, enfim, né, desrespeitando. Então a gente observa que seria necessário, além da faixa de pedestre e nessas outras vias que você citou, ela semaforizada, ou seja, quando o pedestre se aproximar, tiver o interesse de fazer a travessia na faixa de pedestre, ele vai efetivamente apertar no semáforo, né, vai acender a luz do semáforo para os veículos parar, o veículo, quando todo veículo vai ter mais atenção, vai parar e ele sim vai fazer a travessia com segurança na faixa de pedestre. Então é preciso aí o condutor respeitar toda a sinalização, tanto a velocidade máxima permitida, que o senhor acabou de falar, que é de 60 km por hora. Na Avenida das Torres também é 60? Também é 60. Em toda a cidade de Manaus, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Né? A gente falou na outra matéria anterior que foi mapeada as 10 principais avenidas da cidade que causam acidentes constantes. Né? O órgão já fez isso, agora tem que intensificar a fiscalização, a sinalização nessas avenidas para tentar, de alguma forma, reduzir esse número de acidentes. O professor citou, né, que são as vias aí com maior índice, e aqui a gente tem não só a Torquato Tapajós, a Avenida das Torres, mas também tem várias outras vias, tá? Tem a Cosme Ferreira, que essa semana nós estivemos lá também falando sobre os acidentes e também sobre a fiscalização do Detran. E, professor, em relação à sinalização, tem radares eletrônicos nessas vias principais. O senhor acha realmente que isso ajuda a diminuir esses acidentes? Olha, ajuda sim, com certeza absoluta. Isso é uma tendência mundial, em qualquer parte do mundo existe radar, né? Em outras capitais também no nosso país existe radar. Em Manaus agora, né, nesse ano de 2025, os radares voltaram a funcionar. Eles inibem sim essa prática de excesso de velocidade, mas não só o radar fixo, parado no local, porque o condutor ele vai e reduz por causa do radar. Mas passando por esse radar, o que ele faz? Ele imprime novamente a velocidade. Esteja também uma fiscalização móvel, né, atenta a essas situações, que com certeza os condutores, de alguma das formas, vão se educar para esse tipo de situação nessas avenidas e ainda também se conscientizar. Professor, mas infelizmente ainda o maior motivo dos acidentes é a imprudência por parte dos condutores. Muito bem, o comportamento, a imprudência é do condutor. Não adianta, é um conjunto de ações, Mirna, não adianta só ter fiscalização, ter educação de trânsito, ter também uma comunicação eficiente, divulgar, como a imprensa está trabalhando muito bem nesse caso, esses acidentes para que a população possa ser. Mas quem é o principal ator do trânsito? É o condutor. Então é ele que tem que ter a consciência de sair, que vai saber que vai sair de casa para trabalhar e pedir a Deus que ele possa também retornar. Né? Fazer sempre, como eu digo sempre, né? Faça sua oração pessoal de manhã cedo para você, para o seu trabalho, para você ter um dia tranquilo, calmo. E no seu retorno à casa, agradeça também a Deus pelo seu retorno à sua família. Muito obrigada, professor. E respeitar realmente a sinalização é fundamental. A gente falou da Avenida das Torres, que tem faixa aí de pedestres, Alisson, porque a gente tem um flagrante também lá. Aconteceu um outro acidente, dessa vez não foi fatal, tá? Nas imagens a gente consegue perceber quando um grupo tenta atravessar na faixa de pedestre e aí um veículo branco para. Porém, uma moto que vem logo em seguida, que vem logo atrás, ela não percebe, ou ela está distraída, enfim, ela está desatenta. Ela não consegue frear a tempo e aí acaba colidindo com o carro e as imagens são impressionantes, tá, Alisson? A gente consegue perceber que o condutor, ele acaba voando meio que por cima do carro, ele é arremessado por cima do carro, cai ali na via, mas nesse acidente, Alisson, a pessoa foi socorrida, né, foi encaminhada a uma unidade hospitalar. Até o momento a gente não tem dados agora sobre o estado de saúde, tá, dessa vítima. A gente só sabe que não foi um acidente fatal, então a pessoa ela foi socorrida e muito provavelmente o estado de saúde deve ser estável. Eu volto contigo, Alisson.